Sejam todos bem-vindos à nova websérie e podcast Truth Matters, a verdade importa. Um programa criado para aqueles que estão buscando a verdade, em um mundo repleto de enganação e desinformação estratégica. Este programa é a mais recente série feita pela Amazing Discoveries, que por mais de 3 décadas tem trabalhado incansavelmente para se tornar um dos nomes mais confiáveis no trabalho de expor o lado oculto do mundo. E divulgando informações que, para ser honesto, muitos não divulgam, para ajudar as pessoas a descobrirem uma poderosa verdade, informações que podem mudar a vida. Meu nome é Matheus Chonche, ao meu lado está Mackenzie Dribbett e Walter Veith. Juntos, eu e o Mackenzie temos por mais de 20 anos estudado e feito a cobertura de tópicos como a estrutura do poder global, do oculto e das sociedades secretas, e seu contexto histórico e como isso se relaciona com as coisas que estão acontecendo hoje. Conosco temos um dos maiores especialistas no oculto e no mecanismo das sociedades secretas, que por mais de 40 anos tem feito palestras ao redor do mundo, dando para aqueles que os escutam evidências reais e tangíveis sobre quem dirige o mundo e quais são os objetivos dessas pessoas. Bem, se você é o tipo de pessoa que sente que tem algo de errado com o mundo, mas você não tem certeza o que é. Se você está aí sentado pensando sobre 2020 e nota que as coisas ficaram rapidamente estranhas e você quer entender o que está acontecendo e o porquê, este programa é para você. Hoje pode ser o início da tua jornada para descobertas incríveis. Portanto, vamos abrir as cortinas daquilo que está sendo escondido dos olhos e dos ouvidos daqueles que merecem conhecer. O nosso objetivo é apresentar pessoas reais, lugares e eventos reais, que respondem à pergunta motivadora, a qual, em nosso programa de hoje, é: as sociedades secretas são reais? E qual é o seu papel nos eventos globais? Walter e Mackenzie, muito obrigado por estar aqui conosco neste programa importante. Obrigado e muito obrigado, Walter, por ter aceitado o convite. Hoje É um prazer. falaremos de coisas muito interessantes. Então, Mackenzie, quando estávamos conversando sobre fazer esse programa com o Walter, que tipo de pessoa que você pensou que poderia ser beneficiada por esse tipo de programa? Bem, tem um monte de coisas acontecendo no mundo agora. Coisas para as quais as pessoas não têm respostas. E eu conheço algumas pessoas que têm uma visão muito rasa de tudo. Elas se limitam a não gostar de um partido, de gostar de outro, mas elas desconhecem o que realmente está por trás de tudo. Elas se limitam a certas teorias como do QAnon, que é uma sociedade secreta, que ninguém sabe direito o que estão fazendo. Mas será que isto é realmente tudo? Será que isso responde a todas as nossas perguntas? Elas estão desconfiadas de alguns políticos e... Bom, todo mundo sabe que tem algo errado acontecendo. Todo mundo sente que o mundo não cheira bem. Mas elas não sabem aonde buscar as respostas. Elas nem sabem o que procuram. Sim, parece que para a maioria das pessoas, quando você pergunta quem comanda o mundo e por quê, você vai receber respostas do tipo: é o cartel bancário, as grandes empresas e as empresas de tecnologia, é o governo. Mas, Walter, se você pudesse ajudar a calibrar a visão de alguém que não entende bem o papel dessas pessoas e dessas organizações mais secretas, que tipo de visão você iria propor para ajudar essa pessoa a um entendimento da conversa que teremos aqui? Bom, aquilo que você escuta pelo mundo, aquilo que é exibido pela mídia, que faz a cabeça das pessoas para que elas digam: a culpa é dos banqueiros, ou então que existe uma sociedade secreta por trás das sociedades secretas, seja lá o que você estiver vendo na mídia que te impressione, provavelmente não é o que está por trás de tudo. Quando se quer manter um segredo, costuma-se criar organizações de fachada. Essas organizações servem para aguentar o tranco da revolta das pessoas,
de seus sentimentos, suas opiniões. Então, essas organizações de fachada funcionam como uma espécie de para-raio. Enquanto elas levam a culpa, os manipuladores reais de toda a situação saem ilesos. Então, o que precisamos fazer é separar essas fachadas da verdadeira organização ou sociedade e buscar conhecer a filosofia por trás delas. É isso mesmo. E é importante para a nossa audiência entender que nós estamos levando vocês em uma jornada específica. Queremos te mostrar exatamente quem está sentado no topo dessa hierarquia. E faremos isso dando o máximo de informação e contexto, para você entender aquilo que vemos agora em nossa sociedade. Quais são os diferentes gatilhos e mecanismos que estão agora sendo utilizados e que serão utilizados em breve, em nível global e internacional. Mas para isso eu quero entender a perspectiva de vocês sobre qual é a importância do entendimento da história para decifrar o que está acontecendo hoje. Algumas pessoas podem dizer, a história está no passado. Não importa mais, para que eu preciso saber alguma coisa de história? Vocês poderiam clarificar um pouco sobre a importância de entender história para entender aquilo que acontece hoje? Bem, o que é a história, afinal? A história é o registro de eventos que ocorreram no passado para se moldar os eventos do futuro. A história se constrói sobre ela mesma. Não é verdade que as pessoas não aprendem da história. As pessoas ganham experiências. Suponha que você queira colocar em prática um plano maligno. Bem, a história pode te ensinar como fazer isso por baixo dos panos. Ao estudarmos as guerras, as histórias das guerras e vermos como a sociedade foi remodelada por elas, não resta dúvidas que o mundo bastante fragmentado do passado moveu-se cada vez mais na direção de uma agenda globalizada. Os assuntos estão rumando para uma direção de maneira a tornar uma agenda global imprescindível. Quem, então, está manipulando tudo por trás das cortinas, de forma a colocar em prática um plano tão grande? É por isso que é importante estudar a história, para ver como as coisas rumaram de modelos de países individuais para impérios, impérios globais. Isso é algo que precisa ser estudado. Walter, será que você pode nos dar uma luz nisso? Será que nós vemos, ao longo da história, porque você fez menção a essas organizações globais, a essa agenda global, a gente tem ouvido falar muito sobre temos que nos unir, temos que nos juntar, temos que ser universais, o mundo precisa se tornar um, mas como que essa ideia começou dentro da história? Sempre foi o objetivo conseguir-se o domínio completo. Não importa o império do passado. Todos queriam o domínio total, só que eles não conseguiram. E por isso, tornou-se cada vez mais necessário atuar por trás das cortinas para fazer isso acontecer. Quando as pessoas trabalham com objetivos diferentes, não há unidade. O globalismo não prospera quando existe a presença do individualismo. Portanto, o individualismo precisa ser reduzido a qualquer custo e o globalismo precisa florescer. Para tal, é necessário utilizar propaganda e uma máquina de propaganda global. Sim, porque agora você fez menção, não é, a esses reinos e poderes do mundo antigo, a essas civilizações que queriam dominar o mundo. Mas, hoje em dia, como nós vemos essa dominação mundial? Porque existem vários pequenos países. Então, como vai funcionar esse poder único que procura dominar tudo? Existe alguma conexão entre todos esses países? Entre esses poderes diferentes? Bem, quando se olha para o mundo hoje, vemos vários países que aparentemente estão separados um do outro. Todos, porém, estão conectados por uma mídia, apenas um sistema de mídia,
há apenas uma organização de mídia no mundo todo, da qual toda a mídia é disseminada para o mundo todo. Se você colocar os noticiários do mundo todo, um ao lado do outro, você verá a mesma retórica, as mesmas imagens, as mesmas notícias, as mesmas propagandas, claro, adaptadas, de acordo com a cultura, mas basicamente é a mesmíssima informação. E a informação é responsável por mover os povos a uma direção específica. Eu acho interessante. Estamos aqui, em 2020, estamos falando sobre a história e como ela se relaciona com os eventos atuais, e notamos essa corrente de poderes que mudam através da história, mas o objetivo continua o mesmo: a unificação e o domínio global. Agora vimos só neste ano, talvez uma das maiores ampla unificação quando falamos sobre a maneira que os países lidaram com a presente crise sanitária. Podemos utilizar aquilo que vemos hoje como um mecanismo através do qual pode conduzir à unificação. Talvez não da forma tradicional, potências dominando outras potências globais, mas percebemos as mesmas estratégias e os mesmos objetivos sendo implementados, utilizando meios diferentes por meio dessa pandemia global. Eu me lembro quando aconteceu o 11 de setembro. As pessoas chamaram aquilo de oportunidade para se fazer uma mudança. E hoje, agora, a gente tem essa plataforma universal que é capaz de invocar algum tipo de mudança. Agora, que mudança é essa? Eis a questão. O interessante é que aqueles que possuem uma agenda globalista bastante evidente no passado, por exemplo, como Henry Kissinger, é conhecido por ter dito que uma grande crise é capaz de unir o mundo. Agora, a pergunta é, esta crise que estamos enfrentando e aquelas que ainda virão, seriam elas reais, como aparentam ser, ou seriam elas induzidas por uma força, digamos, externa? E é interessante que os países, nesta pandemia global que estamos enfrentando, possuem diferentes estratégias. E o argumento é que alguns países lidaram bem com a crise e outros não lidaram bem com ela, porque não havia uma agenda global. Mas este é um argumento muito estranho, que quem pode garantir que uma agenda global seria correta, ao invés da individual? Então, na minha opinião, quando há diferentes tipos de estratégias, aquela que funciona é aquela que vai te ensinar a solução, ao passo que ter uma única estratégia desde o início não garante que ela seja a correta. Nós vemos um monte de gente comentando, e não são apenas pessoas, mas organizações também, dizendo que precisamos de um movimento global, pois indivíduos não vão conseguir consertar nada. Quem seria, então, o responsável por iniciar esse tipo de pensamento? Pois ele não vem das pessoas, as pessoas ainda são bastante nacionalistas. Elas se orgulham de serem americanas, ou canadenses, ou seja lá qual for o país. Então, como haverá essa mudança de mentalidade? Essa solução é multifacetada. Não existe apenas uma solução para uma crise específica. Eles aparentemente conectaram com muitas questões. Segundo eles, não é apenas uma questão de saúde, mas também climática. Mas também não é só climática, ela também é ideológica. Você tem o mundo secular, o mundo econômico, o mundo religioso, tem-se o mundo ateu, o mundo humanista, e todos eles estão querendo uma fatia do bolo. Mas como você organiza esse bolo? De maneira que todos fiquem satisfeitos? E, ao mesmo tempo, garantir que o mecanismo continue fluindo na mesma direção. Isso exige uma estratégia que vai muito além da capacidade
de uma estratégia individual. Nós temos visto que as pessoas de grande influência estão empurrando essa mensagem. Então, elas devem estar, de alguma maneira, conectadas, não é? Elas devem, de alguma maneira, compartilhar a mesma ideologia, o que inclui várias facetas, como você mesmo disse. Mas, mesmo assim, de alguma maneira, ao menos para a maioria, estão todos falando sobre a mesma solução. Então, de alguma maneira, eles devem estar conectados. Basta olhar para a televisão e ver as caras que normalmente aparecem nela. Essas pessoas precisam, de alguma maneira, estar interconectadas neste processo. E depois você precisa fazer a pergunta: será que essas pessoas estão agindo independentemente, como parece ser o caso? Ou será que elas, ocasionalmente, se encontram secretamente, em conclaves? Será que ocorrem eventos ao redor do mundo nos quais a elite dos governantes, a elite dos religiosos e a elite do mundo do esporte, a elite do mundo econômico e bancário, se reúnem todos no mesmo fórum para discutir questões? E qualquer um que entenda pelo menos um pouco dessas coisas sabe que certos nomes estão sempre em destaques. Por exemplo, a Conferência dos Bilderbergs. Este é um encontro privado entre todos esses grandes indivíduos. Mas a pergunta é, quem coordena essa conferência? Precisa haver um comitê organizador? Esses líderes não se reúnem simplesmente do nada? Então, de novo, a pergunta é, quem coordena os Bilderbergs? E quem coordena aqueles que coordenam os Bilderbergs? Então é necessário cavar fundo para descobrirmos a fonte de tudo isso. E é isto o que vocês estão procurando fazer com este programa. Sim, acho que é importante a gente perceber essas conexões ideológicas vão além das organizações que essas pessoas fazem parte. Você vai ver que presidentes anteriores, ou ex-chefes de Estado, ou os diretores de bancos, ou o Fundo Monetário Internacional, que aconselha sobre relações internacionais, a Comissão Trilateral, muitos desses são nomes que servem como gatilho para as pessoas que já fizeram alguma pesquisa sobre essas coisas. Mas o local no qual realmente podemos ver esse alinhamento ideológico surgir quando passamos essa linha divisória para fora das suas vidas públicas e posições públicas. E começamos a perceber algumas relações interessantes surgirem por trás da cortina. Portanto, eu quero voltar com você um pouco na história agora e mostrar que isso não é um evento novo, não é um novo subproduto da sociedade moderna. Eu gostaria de usar um evento que muitas pessoas conhecem, mas sabem muito pouco sobre a história real desse evento. E esse evento é Sexta-feira 13. Esse dia é muito conhecido por diversas pessoas por ser um dia por ser relacionado a assombrações ou ter uma conotação negativa e obscura. Mas se olharmos para a origem da história da Sexta-feira 13, podemos ver que algumas dessas sociedades, uma delas que era muito proeminente na época, tinha um evento público e histórico que, de certa forma, nos permite colocar conjecturas e especulações de lado, pois podemos ver hoje como essa história se desdobrou. Walter, poderia nos ajudar a entender um pouco da origem da Sexta-feira 13? Bem, havia um homem chamado Desmoulins, e este indivíduo acabou entrando em conflito com o governo francês. Ele pertencia a uma sociedade secreta chamada de os Cavaleiros Templários. Essas pessoas tinham uma verdadeira fortuna e um grande poder, pois elas criaram basicamente o que hoje é conhecido como o sistema bancário, com todos os seus mecanismos projetados para se obter riquezas. E uma vez que essa organização tornou-se bem-sucedida em conseguir dinheiro não apenas da nobreza, mas de todo o populacho, assim como dos reis e governantes, chegou ao ponto de essas organizações
serem demonizadas pelo governo da França. E o Desmoulins acabou sendo sentenciado à morte. E o dia em que esses eventos ocorreram tornou-se muito relevante dentro da sociedade secreta. E hoje, esse dia é, digamos, celebrado, ou então lembrado com medo por aqueles que o chamam de Dia da Má Sorte, dependendo, é claro, de qual lado você está, do lado da luz ou das trevas. Mas o fato é que a Sexta-feira 13 ficou marcado nas mentes das pessoas. E desde então surgiram coisas interessantes, como, por exemplo, quando você entra em um avião, não há fileira 13. Então, algumas pessoas têm medo deste número e outras o abraçam. Agora, é um fato que essas organizações não desapareceram com o tempo, elas apenas se transformaram. Elas passaram a ser representadas por outras organizações. Elas foram, na verdade, expandidas. E o que aconteceu de fato é que aquilo que era um pouco visível acabou tornando-se invisível. Ok, então já sabemos que esse dia está conectado de alguma maneira com as sociedades secretas. É um dia que a maioria das pessoas já ouviu falar e normalmente relaciona com uma sorte. Mas qual foi mesmo o evento específico que aconteceu nesse dia que você mencionou? Foi o dia da execução de Desmoulins. Agora, quando você vai a uma sociedade secreta, como a maçonaria, eles têm uma brigada de jovens chamada os Desmoulins. Agora, por que usar esse nome de maneira tão predominante? E por que políticos de tão alta patentes se envolveriam com algo desse tipo? Sabemos que o presidente Bill Clinton tinha bastante destaque no movimento Desmoulins, que é um movimento jovem da maçonaria. Se essas pessoas tinham conotações tão negativas, por que essa sociedade de hoje em dia persiste em utilizar esse nome? Assim como colocá-lo no nome da sua brigada jovem? Bem, é óbvio então que se eles usam esse nome, eles conhecem a história por trás dele, assim como o da data. Com certeza. É assim que você segue as pistas. É como um jogo, sabe? Parece que enquanto o resto do mundo ainda se pergunta o que acontece com os Desmoulins, esses grupos, essas organizações e, consequentemente, pessoas do alto escalão que fazem parte dessas organizações, e nós iremos falar mais sobre esse assunto. Por exemplo, quais são as pessoas que fazem parte desses grupos e por que eles fazem parte desses grupos. Mas essas organizações parecem ser muito afiadas sobre a sua história. E todas suas ideias por trás da numerologia e astrologia, podemos perceber que eles valorizam muito a história e informações que acredito que as pessoas de hoje não estão muito interessadas. E apenas um adendo, Sexta-feira 13, o dia que aconteceu o massacre, aconteceu no século 13. Então, enquanto as pessoas falam, ok, as pessoas que controlam o mundo são os banqueiros. Vamos voltar na história e ver quem eram os primeiros banqueiros. Qual era a noção inicial de banco, que está relacionado à usura e à proteção dos bens das pessoas. Os Cavaleiros Templários era uma organização militar ou o que deu o status que eles tinham para se tornarem banqueiros? Eles eram cavaleiros. E como cavaleiros, obviamente, tinham um papel militar. E foram designados pela Igreja. Na Idade Média, quando ocorriam as cruzadas, então os Cavaleiros Templários, conforme diz o seu próprio nome, guardavam o local do templo em Jerusalém. Acontece que eles se tornaram muito influentes por causa da sua experiência bancária. Eles foram os primeiros a fazerem uso da usura, mas eles o fizeram de uma maneira muito engenhosa, de maneira a contornar a lei da igreja.
que na verdade proibia a usura. Eles então desenvolveram um sistema através do qual ganhavam muito dinheiro, mas não só isso, também ganhavam um poder tremendo, não apenas em termos do seu papel militar, mas também em termos de seu papel econômico. É provavelmente um fato na história que todas essas grandes instituições financeiras são, na verdade, administradas por uma outra organização por trás da cena, que possui controle total sobre as finanças do planeta. Então, aquilo que vemos não é exatamente o que realmente está acontecendo, pois os ciclos do que está acontecendo no mundo econômico ocorrem de maneira tão regular que é quase possível estabelecer datas para quando haverá quedas, quando haverá altas, assim como o valor das moedas também, todas essas questões. Esse sistema é um monstro monumental. Agora, quem o controla? Eu acredito que a maioria das pessoas pensa que é assim que as coisas funcionam, isso é normal, é natural. Você tem uma flutuação para cima, depois para baixo. É assim que sempre foi. E as pessoas também dizem, isso aí é muito complicado, e elas acabam não investigando mais profundamente sobre essas coisas. Temos que nos fazer a pergunta: se isso tudo é apenas fruto da imaginação dos conspiradores, então por que os políticos de alto escalão, assim como os presidentes dos Estados Unidos e de outros países, se referem tanto a eles? Por que é que o próprio Abraham Lincoln alertou sobre essas organizações que estavam minando os poderes da época? Por que o John Kennedy também levantou alerta sobre isso? Por que a família Bush fez tantas menções às sociedades secretas e seus poderes? Por que até mesmo instituições religiosas levantaram alertas sobre estas sociedades? Por que tantos alertas? E por que alguns presidentes até mesmo se referiram a elas, dizendo que elas são um poder por trás do poder, enquanto isso era muito perigoso se referir a elas? Deve haver algo por trás delas. Onde há fumaça, há fogo. Vamos aproveitar um momento e escutar um discurso de John Kennedy em 1961, no qual ele faz referência exatamente àquilo que Walter está falando aqui. Ladies and gentlemen, the very word secrecy is repugnant in a free and open society, and we are, as a people, inherently and historically opposed to secret societies, to secret oaths, and to secret proceedings. We decided long ago that the dangers of excessive and unwarranted concealment of pertinent facts far outweighed the dangers which are cited to justify it. And there is very grave danger that an announced need for increased security will be seized upon by those anxious to expand its meaning to the very limits of official censorship and concealment, to stifle dissent, to cover up our mistakes, or to withhold from the press and the public the facts they deserve to know. For we are opposed around the world by a monolithic and ruthless conspiracy that relies primarily on covert means for expanding its sphere of influence, on infiltration instead of invasion, on subversion instead of elections, on intimidation instead of free choice, on guerrillas by night instead of armies by day. It is a system which has conscripted vast human and material resources into the building of a tightly knit, highly efficient machine that combines military, diplomatic, intelligence, economic, scientific, and political operations. Its preparations are concealed, not published. Its mistakes are buried, not headlined. Its dissenters are silenced, not praised. No expenditure is questioned, no rumor is printed,
no secret is revealed. But I am asking your help in the tremendous task of informing and alerting the American people. And that is why our press was protected by the First Amendment, the only business in America specifically protected by the Constitution, not primarily to amuse and entertain, not to emphasize the trivial and the sentimental, for it is no longer far away and foreign, but close at hand and local. Confident that with your help, man will be what he was born to be, free and independent. É muito interessante que na década de 60 nós temos o presidente dos Estados Unidos, quem, imagino que se tivéssemos em um tribunal e eu fosse dar um testemunho, e sem dúvida um oficial do alto escalão como ele seria considerado a mais convincente evidência. Walter, é esse o mesmo sistema que manipula, você falou sobre o mercado que cresce e retrai, é esse o sistema que está controlando todos os aspectos da nossa sociedade, inclua aí o mercado financeiro, ou até talvez a nossa vida espiritual diária. Existe realmente esse nível de controle, como ele falou, na comunidade científica e na comunidade de inteligência? Esse mesmo poder ainda continua manipulando como eles fizeram claramente na década de 60? Com toda certeza. Mas é algo tão sutil que até mesmo aqueles do alto escalão não compreendem completamente os mecanismos por trás do sistema. E o interessante é que tudo isso ocorre debaixo do nome da liberdade e da independência. Mas quem define o que é liberdade? Quem define o que é independência? Qual a organização e qual a ideologia define o que é liberdade? Será que elas colocam limites para a liberdade? Será que a liberdade precisa estar alinhada a algum denominador comum? E o que é esse denominador comum? E quem o define? Isso é algo que afeta cada cidadão deste planeta. Todos precisam se fazer a pergunta: uma vez que essa grande ideologia estiver implementada, será que ela verdadeiramente melhorará a minha liberdade ou ela será cerceada e cortada? Isso é algo com que todos deveriam se preocupar. E, na verdade, as pessoas estão se preocupando com isso, mas elas não sabem a solução. Nós fizemos referência a várias coisas diferentes até agora. Nós sugerimos que o mercado é controlado por essas organizações e agora temos o John Kennedy, ele mesmo falando a mesma coisa. E ele coloca uma luz bem negativa em cima disso tudo. E ele fez menção a muitas facetas da nossa vida, não é? Então, quais exemplos podemos ter, uma vez que vemos muitas coisas separadas que são vistas como negativas, mas são atribuídas a pessoas, indivíduos e organizações pequenas? Como podemos conectá-las, então, a essas grandes organizações às quais o John Kennedy fez alusão? Algumas pessoas dizem, siga o rastro do dinheiro. É um ditado antigo, aquele que diz, quem paga o músico, escolhe a música. Então, ao seguirmos o rastro do dinheiro, terminamos com os banqueiros. São eles que pagam tudo. São eles que financiam os governos. São eles que financiam os grandes planos de resgate. Veja, por exemplo, o Fundo Monetário Internacional e se pergunte, da onde eles tiram tanto dinheiro? Eles também pegam dos cartéis bancários, mas eles ficam em uma alta posição. Mas será que é um nível ainda mais alto do que isso? Isso é o interessante da sociedade secreta. Elas se baseiam em um sistema de pirâmide, e a base dessa pirâmide é bem larga, com muitas suborganizações, e a base vai se tornando cada vez mais estreita conforme subimos. E, finalmente, chegamos ao topo da pirâmide. E, na maioria das representações dessa pirâmide, existe um olho.
Este é o olho que todo vê. E o que vocês pretendem conseguir com este programa é mostrar de quem é esse olho. Por que há somente um olho? E por que este olho está petrificado no topo e separado do resto da base? Parece ser um aspecto interessante dessa imagem. Eu gostaria de contextualizar aquilo de que estamos falando aqui. Um exemplo deste símbolo pode ser encontrado na nota de dólar americana. É um dos emblemas que está lá atrás da nota de dólar. Ela tem uma pirâmide com diferentes palavras ao redor, que aliás não estão em inglês, e a pedra do topo está separada e ela está brilhando, e tem um olho nela. É importante falar disso, pois as pessoas podem não saber... Bem, elas podem ver isso o tempo todo na nota, mas elas não se preocupam. Elas não têm o interesse em saber quem colocou isso lá, qual é o significado do emblema. Eu ia dizer, apenas para dar mais um contexto, a última vez que chequei como um cidadão americano, eu nunca vi pirâmides nos Estados Unidos. Acho que muitas pessoas se perguntam como algo desse tipo, como aquela da imagem, acaba sendo parte da cédula. Isso tem alguma relação com aquilo que conversamos aqui? Quem propôs aquele design? E assim se tornar um símbolo tão icônico da cédula americana. Nós começamos essa conversa falando sobre história. Nos perguntamos qual é a importância da história. Bem, onde encontramos pirâmides na história? Elas estão em muitos lugares do mundo, mas as mais importantes hoje em dia estão lá no Egito. Mas as pirâmides do Egito são apenas relíquias ou cópias de algo que as precedeu. Nós tínhamos os zigurates na Babilônia Antiga. Então, basicamente, a origem delas é a Babilônia. Isso é interessante porque me lembra... Eu fiz uma pesquisa alguns anos atrás. Quem foi a pessoa que propôs esse desenho? Pois quando você realmente pensa sobre o processo, isso não apareceu por acaso no fundo da cédula. Isso deve ter passado por departamento de design para ser aprovado e voltar e ir, para ser colocada lá. E encontramos uma organização interessante por trás disso. E uma pessoa interessante também por trás disso, que era um maçom, ou seja, parte da maçonaria. Quando olhamos, por exemplo, para a Estátua da Liberdade, percebemos que foi dado para nós, americanos, pelo maçom. Dessa maneira, nós começamos a cercar e chegar próximo dessa organização chamada maçonaria. E antes de entrar nisso, eu gostaria de convidar nossa audiência a fazer um exercício conosco. Se você puder, abra um site de buscas. Digite o nome da sua cidade e depois digitar loja maçônica, porque eu acho que 95% das pessoas que fizerem esse exercício vai descobrir que vai ter, não importa quão grande ou pequena a sua cidade seja, provavelmente haverá uma loja maçônica nessa região. Por que isso? Por que as lojas maçônicas parecem aparecer, pelo menos aqui nos Estados Unidos, em quase todas as cidades do país? E quando se vai a algumas cidades dos Estados Unidos, da América, encontramos símbolos maçônicos nos escritórios públicos. Também os encontramos em algumas delegacias e em outros prédios públicos. Esses símbolos são encontrados na maior parte dos prédios públicos. E ao voltarmos à história, na época de George Washington, vemos que ele colocou na fundação de muitos prédios públicos o símbolo maçom. E como você bem mencionou a respeito da nota de dólar, aquilo foi ideia de vice-presidentes dos Estados Unidos e colocado na nota de dólar. Isso tudo tem uma longa história e nós podemos traçar toda essa história até a filosofia que a originou, a Babilônia Antiga. Quando olhamos, por exemplo, para o layout de uma cidade como Washington, D.C.,
Tem um livro muito interessante chamado Arquitetura Secreta de Washington, D.C. E você vai descobrir que cidades inteiras foram desenhadas para imitarem os emblemas e os símbolos maçônicos, além de imitarem também as estruturas geométricas da maçonaria. Dentro dos monumentos de Washington, nós encontramos muitos símbolos maçônicos. Aliás, o monumento de Washington tem nele mesmo relações com a Grécia e o Egito Antigo. Como é que alguém consegue fazer isso? Estamos falando de cidades inteiras. E uma das mais icônicas imagens e monumentos na história americana, tendo conexões com essa organização, a maçonaria, no que parece ser cultura babilônica e egípcia. Poder gera poder. Não se pode acessar as entranhas do poder se você não tiver conexões com esse poder, ou o poder ter acesso a você. Tudo parece ser muito democrático e em prol da liberdade, mas a verdade é que quando cavamos fundo, não há liberdade nenhuma no sistema democrático do mundo. Ele é manipulado. E isso é algo bastante óbvio. Basta darmos uma olhada nas linhagens, por exemplo. Como você disse, podemos fazer uma simples pesquisa na internet para ver que os grandes nomes no poder dos Estados Unidos, por exemplo, se relacionam. E você verá que todos estão interligados por uma linhagem sanguínea, o que não pode ser coincidência. Assim, nós estamos hoje na véspera de talvez a mais interessante eleição presidencial da história. O que muitas pessoas não sabem é que em uma eleição presidencial anterior, nós tínhamos 2 candidatos a presidente, John Kerry e George Bush. Ambos faziam parte da organização Skull and Bones, Crânios e Ossos da Universidade de Yale. E os dois, na verdade, admitiram isso. Vamos ouvir John Kerry e George Bush, afirmando que eles fizeram parte dessa organização Crânio e Ossos. You both were members of Skull and Bones, a secret society at Yale. What does that tell us? Not much, because it's a secret. Is there a secret handshake? Is there a secret code? I wish there were something secret I could manifest. 322, a secret number? There are all kinds of secrets, Tim, but one thing is not a secret. I disagree with this president's direction that he's taking the country. We can do a better job, and I intend to do it. And we'll be watching. Be safe on the campaign trail. John Kerry, thanks for joining us. And we'll be right back. You were both in Skull and Bones, the secret society. It's so secret we can't talk about it. What does that mean for America? The conspiracy theorists are going to go I'm on. sure they are. I don't know. I haven't seen the red Number paper. 322? First of all, he's not the nominee. And, look, I look Are forward... you prepared to lose? No, I'm not going to lose. Apenas para ter um contexto, temos aqui 2 candidatos disputando um contra o outro. E os dois admitem que fazem parte de uma organização e que a natureza dessa organização é tão secreta que eles nem mesmo podiam responder alguma pergunta sobre isso, apenas dizer que era secreta. Eu gostaria de deixar claro para a nossa audiência que o que estamos falando aqui não é fruto da nossa imaginação. Nós vimos John Kennedy falando no seu discurso que isso combina o poder militar, diplomático, a inteligência, a economia, a ciência e as operações políticas. E isso é algo que precisamos conhecer mais. No entanto, ambos fazem parte das mesmas organizações secretas atrás das cortinas, e nós vamos dar uma olhada nisso em detalhes no próximo programa. Mackenzie e Walter, muito obrigado por estarem aqui conosco. Da próxima vez, iremos um pouquinho mais fundo. Até mais!